Prestamos hoje uma justa homenagem a um grande professor da nossa faculdade, o Dr. José de Faria Costa. Por isso nos sentimos alegres, gratos e comovidos com a presença de todos. Estamos diante de uma figura de proa do direito penal português que, na sua atividade docente e pública, deu um inestimável contributo para a consolidação do Estado de Direito democrático e para a defesa dos direitos humanos em Portugal. Podíamos certamente elogiar o vastíssimo e relevantíssimo currículo académico, as distintas funções públicas que desempenhou, o merecido reconhecimento que granjeou a nível nacional e internacional e o seu talento literário. Também seriam de destacar a humanidade, a dedicação, o sentido institucional e a visão estratégica com que exerceu as funções de diretor desta faculdade, sempre procurando consolidar a excelência científica e o espírito de corpo entre docentes, discentes e funcionários. No entanto, nestas breves palavras, acentuarei, acima de tudo, a sua qualidade e função de professor universitário, a que mais me marcou como aluno desta faculdade. Eu gostava muito das aulas do professor Faria Costa. Muito me comprazia frequentá-las assiduamente, pois na sua teatralidade ética e estética apresentavam-se imensamente ricas, de conteúdo surpreendente e arrebatante, mesmo correndo o risco de uma interpelação inesperada. Com efeito, não raramente os alunos eram confrontados com uma súbita pergunta que os podia apanhar em flagrante desatenção ou desvelar a sua ignorância. Mas as aulas eram sempre magistralmente ministradas, com uma postura benevolamente altiva, de alguém que impressionava, se não intimidava, pela sua estatura, pelo seu aprumo, pela sua pose. A sua conduta e as suas maneiras elegantes revelavam um estilo aristocrático, rigorista, exigente, metódico, a condizer com a sua força intelectual e a sua nobreza de caráter. A forma era indiscutivelmente importante, mas a substância tinha ainda assim uma clara primazia. Faria Costa notabilizava-se pela sua excepcional erudição, pela profundidade das suas preleções, pela limpidez da sua exposição, pela solidez retórica dos seus argumentos, pelo acerto das suas conclusões, pelo requinte da sua oratória, pelo prazer e a autoconfiança indisfarçáveis com que discorria sobre as matérias do direito penal. Sem esquecermos as suas intelectualmente estimulantes e fascinantes incursões pelos domínios da antropologia, da sociologia criminal e da criminologia. Com efeito, muito para além do conhecimento da dogmática do direito penal positivo, meticulosamente ministrada, as aulas abriam-nos as portas ao intrigante mundo das abordagens sociológicas da criminologia. Numa rica e criativa articulação dialética entre texto legal e contexto social, os alunos eram familiarizados e desafiados com as temáticas como a ligação entre o crime e as normas culturais, a atitude das sociedades diante do desvio e do crime, a relevância criminógena da pobreza e da desigualdade social, a prevenção do crime ou as instituições criminais e penitenciárias. Desse modo, pretendia o Dr. Faria Costa ensinar aos seus alunos que o pensamento só será livre se permanecer crítico, alertando-os para a necessidade de o jurista manter um espírito analítico e questionador diante do texto da lei, na convicção cautelar de que numa folha em branco o poder político pode pretender escrever qualquer coisa. Um professor que a todo o tempo procurava a excelência e que não se cansava de incentivar os outros à sua volta a buscarem o justo, o bom, o rigoroso e o belo no exercício das suas funções. Podia-se perceber aqui e ali, na sua face, no seu olhar e nos seus modos, alguma irritação perante aqueles que sucumbiam em palavras, pensamentos ou ações diante do banal, do desinteressante,
ou do inexpressivo. Por vezes desconfiávamos que nos vislumbrava nessa incómoda e embaraçosa condição. No mesmo momento, porém, sentíamos o apelo redentor da sua intrínseca afabilidade, que nos convidava à intransigência perante a mediania e nos incentivava a um esforço intelectual suplementar. Por tudo isto e muito mais, tenho a grata honra de, em nome da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, manifestar ao Sr. Dr. José de Faria Costa todo o nosso reconhecimento. Até sempre. Bem ou mal, eu sinto-me numa situação anómala. Não é esta a última lição? Puseram-me na condição de estar aqui hoje convosco numa situação que talvez seja o início de uma tradição. Não tenho a pretensão, um bocadinho ridícula, se tivesse essa pretensão seria ridículo. Não sei se sabem, um dia Beethoven estava a discutir com um conde e o conde disse-lhe qualquer coisa relativamente a uma passagem do Beethoven. E o conde disse-lhe: mas o senhor sabe quem eu sou? E o Beethoven disse: sei. O senhor é o último da sua geração, enquanto eu sou o primeiro da minha geração. Obviamente que isso seria ridículo se eu pensasse assim. Mas, profundamente tocado e emocionado, agradeço e vou começar aquilo que trouxe escrito. Não obstante, como os meus queridos alunos sabem, nunca levei nada escrito para uma aula. Não obstante eu ter preparado metodicamente, aprendi isso com o meu mestre Eduardo Correia, que um quarto de hora, 10 minutos antes, fechava-se no gabinete a rever a aula que ia dar. E aqui dir-se-ia com o Odorico do Paraguaçu: os improvisos custam muito a preparar. Senhoras, senhores, mandam as mais elementares regras da boa educação agradecer. E aqui agora, tal é muito mais do que agradecer a quem nos homenageia. É isso que passo a fazer. Agradeço, pois, em primeiro lugar, à Universidade e à Faculdade. E faço-o com gosto no que tange à primeira, na pessoa do Sr. Vice-Reitor, Dr. João Nuno Calvão da Silva, em representação do Sr. Reitor. Já quanto à segunda, à minha faculdade, faço de igual jeito e gosto na pessoa do seu diretor, Sr. Dr. Jónatas Machado. E agradeço também à Universidade Irmã, aqui representada pelo Sr. Dr. António Menezes Cordeiro.
Agradeço e curvo-me perante a memória de todos os meus professores que, desde a instrução primária, passando pelo liceu e desaguando na universidade, talharam muito do que eu sou como homem, como académico e como universitário. Agradeço, ora, a todos os meus queridos professores, e não vou nomeá-los, a todos os meus queridos professores, colegas e amigos que se meteram nos trabalhos de virem hoje até esta belíssima sala, que não é esta, mas é a sala do Conselho Científico, que vamos ver depois de terminada esta cerimónia com a autorização do Sr. Diretor. E, ao virem de longada, poderem dizer: eu estou inter amicos. Agradeço também aos que, não podendo estar, se deram à canseira de me telefonar ou de me enviar gentis e imerecidas mensagens através dos meios clássicos, hoje clássicos, WhatsApp, SMS, enfim, as coisas. Antigamente eram os telegramas, eu ainda sou do tempo dos telegramas, muitos que estão aqui já nem sabem o que isso é, mas estão aqui, os menos jovens sabem bem o que eram os telegramas. O que era uma canseira, porque depois ir buscar o telegrama e havia depois o tarefeiro que vinha entregar o telegrama, era muito complicado. Agradeço, last but not least, a todos, e acreditem que o que vou dizer não leva uma migalha sequer de ironia e menos ainda de qualquer insinuação de cinismo. Agradeço a todos os que mostraram a intenção de estar e se esqueceram que tinham vindo de longada. Todos estão cá. Aqui, nesta circunstância, vale o valor de intenção quando comparado com o valor de resultado. E, assim como estão cá, com o meu mesmo afeto, repito, estão cá, com o meu mesmo afeto, consideração e respeito, todos os que, podendo, não quiseram estar. 50 anos de estudo e de dedicação à universidade, dedicação ao saber e de dedicação a tentar em cada dia ser melhor, deixam o horizonte claro e a alma pura, pelo menos neste aspecto, para se poder, no outono ou no quase temporão inverno da vida, tecer valorações destes jaiês e assim exaltar o verdadeiro espírito crítico universitário que é, não tenhamos a menor dúvida, no fundo dos fundos onde se escondem os escrínios mais preciosos, que é o dissenso. Dissenso este, sempre e sempre, coberto de mútuo respeito e não menor estima e apreço. A todos abraço, não duvideis, com o mais límpido toque de fraternidade académica e pessoal. No entanto, neste rol de agradecimentos, não posso, repito, não devo e não quero deixar de agradecer a Fernando Rosário, o pintor, e a Fernando Aguiar Branco, nosso colega de cadeiral, na Sala dos Atos Grandes, que, tal como os homens maiores da Renascença, assumiu o papel de mecenas de toda a galeria que depois irão ver. Senhoras, senhores,
Não irei falar de direito penal ou de filosofia do direito, nem tampouco irei falar de mim, perdoai-me. Aliás, em minha opinião, nunca devemos falar de nós para mais nestes momentos, se bem que pudesse tecer e bordar mais histórias, minhas por certo, mais histórias do que aquelas que a nau Catrineta tinha para contar. Vou antes debruçar-me sobre 2 ou 3 considerações, desenhar algumas linhas retas, outras curvas e algumas sinuosas, projetar alguns volumes, esboçar sombras, trazer luz e cores sobre um tema fundamental, sobre o efêmero. Sim, sobre o efêmero da figura, da pintura figurativa. E dentro desta, da muito particular pintura retratista. Por outras palavras, vou descritear sobre o sentido do retratado na complexa conjunção entre o pintor, quadro pintado e retratado. Desculpai. Na verdade, o texto que a pintura retratista escreve é talvez uma das formas mais ingratas e paradoxais da expressão pictórica e da dificilíssima leitura que sobre ela se pode fazer. Comecemos pelo óbvio. O chamado retrato, a óleo, a pastel, a crayon, a aguarela, e só desse agora curamos, mas o mesmo vale para a escultura, a estatuária, que quer imortalizar a pessoa ou as pessoas que lhe servem de objeto, dizia, esse chamado retrato pode ter como intenção o mais profundo ato de amor. Passar pela turbulência do desejo, veja-se, por exemplo, em Caravaggio, do desejo mais incontido, desvanecer-se na mais pura e etérea idealização de um cânone de beleza feminina ou masculina, cristalizar na imagem um pedaço da vida alegórica ou mitológica, da vida religiosa, da vida política, da vida do mais prosaico cotidiano. Tudo isso, o figurativo e o retrato podem ser. Podem ser. E a história da pintura da nossa civilização, e é desta que eu conheço, aí está a comprová-lo. E se a pintura começou por se mostrar, e vamos ser, como convém, na circunstância, hipersintéticos, mas não simplistas, começou por se mostrar a 2 dimensões, eis que a pintura nasce a 2 dimensões, eis que, com o Renascimento, se quis aumentar a realidade. Onde é que já nós ouvimos falar ou aumentar a realidade? Quem começa a aumentar a realidade são os homens do Renascimento. Se quis aumentar a realidade e passou-se a representar essa mesma realidade, agora percebida a 3 dimensões. A revolução que a perspectiva trouxe, com o seu inescapável ponto de fuga, tudo alterou e só muitos séculos depois, com a desconstrução protocubista, e nesse sentido temos Cézanne, que é mais do que um impressionista, é um protocubista, e de seguida, vincadamente cubista, a desconstrução cubista, Picasso, se veio de novo a refigurar mesmo os mais belos modelos femininos dentro das simples unidades de superfície que as telas ou as tábuas representam como realidade empírica, logo só com 2 dimensões.
Voltou-se outra vez às duas dimensões. Isto foi um salto absolutamente extraordinário na pintura. Sem esquecer, atenção, tudo isto não se faz de um momento para o outro, sem esquecer que entre mentes a figura, por sobretudo a dos retratados, tão certa e precisa, tão real que o Renascimento tinha inaugurado. Pensemos na pintura figurativa do Renascimento, que é de um hiperrealismo fantástico. Nessa altura tinha inaugurado, depois do Renascimento, já se tinha começado a desvanecer com o impressionismo. E de forma particularmente acutilante, de quase só haver uma nuvem de cores com pontos coloridos, esbatidos e difusos, com esse momento único que foi o chamado pontilhismo, nomeadamente com o genial Seurat. Mas voltemos ao início. Mas onde para o retrato? O retrato, pois, é desse que temos aqui que curar. E assim perguntemos: qual o significado do retrato? Que sentido tem o quadro a óleo que representa uma figura humana em uma época que a fotografia digital banalizou a própria figuração através da autofiguração, a selfie? Tudo banalizado. Todavia, antes de respondermos a estas perguntas, urge que se teçam algumas pertinentíssimas considerações de linha, de horizonte, de perspectiva e de clarificação e de densificação conceptual. Seguindo, pois, este claro carreiro argumentativo, dever-se-á afirmar que toda a obra de arte representa um jogo complexo de tensão entre o Criador e a criatura. E se hoje, ultrapassado que está o estruturalismo radical, isto tem um alçapão, está bem? Já não é do meu tempo. Muito obrigado, Paula, muito obrigado. Seguindo este claro carreiro argumentativo, dever-se-á afirmar que toda a obra tem uma tensão entre criador e criatura. E se hoje, ultrapassado que está o estruturalismo radical, que reivindicava, sem reticências, uma autonomia total para a criatura, era fundamental para o estruturalismo, o criador não contava, era a criatura, é indubitável que o domínio ou preponderância de cada um daqueles elementos, fundamentalmente o criador ou a criatura, daqueles polos, tem mais a ver, em minha opinião, com o circunstancialismo histórico do que com o valor intrínseco, quer do criador, quer da criatura. Assim, ninguém levantará a mais pequena dúvida de que a Gioconda, como pintura, é de uma subtileza de cor e de suave intensidade da chamada profundidade de campo, que é um elemento essencial na pintura figurativa. E isso, quer olhemos a Gioconda, o seu rosto, quer lancemos o nosso olhar para as mãos, e que mostra ainda, através de uma técnica refinadíssima, uma acentuação de traços caracteriológicos tão indefinidos e difusos e, simultaneamente, tão belos da pessoa retratada, que nos prende e faz subir o nosso espírito a uma dimensão estética, à esfera do sublime. Mas se não soubéssemos quem a pintou,
Se não soubéssemos quem a pintou, vê-la-íamos da mesma forma? É Leonardo que empresta ou dá valor à Gioconda? Ou, ao invés, é esta que acrescenta o traço da genialidade àquele? Pergunta cuja resposta se encontra nas infinitas duplicidades recíprocas que toda a verdadeira obra de arte consigo arrasta. No entanto, na equação anterior, isto é, entre a figuração pictórica e o autor dessa mesma figuração, não se levou em linha de conta a variável do próprio retratado. A variável do retratado que nos trouxe hoje até aqui e que vale para todos os retratados. Analisemo-la dizendo, no entanto, e de antemão, que o que mais marca o retratado é a voracidade do tempo. A voracidade do tempo. Voracidade essa que se manifesta na impossibilidade de se poder parar ou até inverter o decurso desse sôfrego e cadenciado fazedor de rugas e de livores no que foi e quis ser retratado, a que se usa chamar, como de imediato todos percebem, tempo. Tempo. Uma outra coisa, os retratos de Dorian Gray pertencem ao mundo da ficção. Nunca o esqueçamos. Senhoras, senhores, por uma razão ou por outra, o retratado deixou-se retratar ou quis mesmo ser retratado. No entanto, certo é que, neste momento da reflexão, não nos vamos minimamente entranhar nos alçapões, a não ser pura e simplesmente para beber um copo de água, nos alçapões ou nos sótãos, onde repousam cobertos de pó de dezenas de anos os pilares escavacados daquilo que pensamos ser os fundamentos, se assim desajeitadamente nos podemos exprimir daquelas razões. Não nos vamos preocupar se o retratado quis ser retratado ou não quis ser retratado. Isso é tão insondável, que verdadeiramente não nos podemos nem devemos perder nesses caninhos. Aceitemo-las. São as razões insondáveis e insindicáveis de cada um. No entanto, é indubitável, e aqui começa a racionalidade, no entanto, é indubitável que a introdução do retratado na relação primacial entre criador e criatura vai alterar, de jeito radical, toda a estrutura semântica pictórica. Porquê? Porque, de uma forma ou de outra, o pintor tem que ter aquele objeto. Não é ele que o escolhe, desde logo isso. Não podemos esquecer, mesmo nestas circunstâncias, que o artista, não obstante tudo isso, tem ainda um enorme domínio sobre o seu espaço de liberdade. Muito embora tenha de aceitar como grilhão limitativo o ter de pintar aquela pessoa. Aceite-se que pode ser de perfil, de corpo inteiro, de meio corpo, sentado, a rir, com cara séria, de sobrolho franzido, com a mão esquerda sobre a direita ou a direita sobre a esquerda, etc, etc. Tudo isso, o pintor tem uma liberdade limitadíssima. Tudo isso é certo. A criatividade do pintor reside, por conseguinte, a partir do objeto pessoa, reside em refigurá-la a seu belo prazer. De uma forma ou de outra, há aqui uma presunção de ruído. Uma presunção de ruído. Porquanto o retratado, todos o percebem, se for vivo,
se for vivo, tem uma imagem de si e muito gostaria que o quadro a óleo a reproduzisse, e nem sempre isso acontece. E então, o que é que acontece? Pede-se um retoque aqui, um aligeiramento da ruga ali, um olhar mais profundo, perto daquele que tinha o avô materno. É preciso não esquecer, estamos a retratar, tem que ser perto daquele que tinha o avô materno. E os dedos das mãos talvez fossem merecedoras mais perto da realidade, na medida em que o retratado tem as mãos lindíssimas. E a tudo isso o pintor tem que responder. E tem que responder com sabedoria criativa, porque o pintor é, nesta circunstância, um comissário. Perceber-se-á, contudo, que todo este labor entra no domínio incomprimível do efêmero. É um domínio incomprimível do efêmero. Expliquemos. Não sem antes afirmar, porque relevante, que a pintura figurativa não é um menos, não é um minus. Esta pintura figurativa deu uma obra maior, entre as maiores de toda a história da pintura. Deu-nos a obra genial, absolutamente genial, desse gigante da pintura, de seu nome, Diego Rodríguez de Silva e Velázquez. De direta ascendência portuguesa, esse quadro absolutamente fabuloso, chamado Las Meninas, assim mesmo, Las Meninas, em português e em castelhano. Obra essa que, para lá da genialidade, e todos somos capazes de ver agora Las Meninas à nossa frente, dessa genialidade estética entre a representação do retratado das meninas, dos reis que estão ao fundo, das personagens que estão ao lado, dos anões que estão à direita, dos cães que estão ali, tudo isso, num jogo fantástico que é Velázquez, que olha para nós e nos desafia, É a todos os títulos. Preciso não esquecer que esta obra foi o objeto de uma coisa fantástica de vários autores, é evidente, mas uma obra notável de Michel Foucault sobre Las Meninas. É um tratado de quê? É um tratado da gramática e da semântica da pintura figurativa. Eu nunca me canso, mesmo vendo as figurações mais estranhas, muitas vezes de Las Meninas, não me canso de apreciar e de me ajoelhar perante a genialidade do Velázquez. Uma genialidade absolutamente única, como todos os génios, é evidente. Mas voltemos à explicação que deixamos suspensa. Qual é ela? Na lógica intrínseca da pintura retratística, ninguém o pode negar, o retratado aceita o pressuposto de uma certa ideia de perenidade. Isto é, assume que um módico de perenidade vai ter a sua imagem, mesmo quando já não se souber quem o retratado foi. E não são precisos muitos anos para todos percebermos que já ninguém sabe quem o retratado foi. Temos que ser humildes e não pensarmos que o nosso ego ultrapassa as várias gerações. Não é assim. Não é assim. E se metermos uma reflexão serena e humilde, percebemos isso. E isso não tem nada de mal. Não tem nada de mal. E vou-vos dar um exemplo. Pensemos, por exemplo, para ficarmos intermuros,
dentro da nossa universidade, na galeria que cobre a nobilíssima sala dos atos privados. Eu podia dar uma aposta de 1 milhão se alguém se lembra de algum dos senhores bispos que está lá em cima. Acho que não, ninguém se apresenta a querer. O que é a sala dos atos privados? A sala dos atos privados. E o que é que significa? Os retratados, isso faz parte da natureza. Os retratados deixaram de ser importantes como retratados na sua hierática posição, que estão ali, e passaram a ser peças importantíssimas de decoração daquela particular, específica e misteriosa sala. Misteriosa sala. Acho que nos devíamos, os nossos historiadores, o único meu querido que está aqui não é de direito, mas há outros que não são de direito, mas não está aqui nenhum historiador de vocação, a não ser o Luís Gomes, tem uma vocação muito forte. Eu acho que deve vir aqui para a sala dos atos privados para ver. Aquilo é profundamente misterioso, profundamente misterioso. A intromissão ou a importância do retratado deixa de ter qualquer valor, para tudo voltar a reconduzir-se à relação primeva entre Criador e criatura. Por outro lado, coisa substancialmente diferente se passa, por exemplo, com as figurações dos nossos reis que alindam a sala dos capelos, a sala dos atos grandes. Aí, os retratados não valem como retratados, mas valem como representações icónicas e apologéticas de um certo nacionalismo. E o Criador fê-las com esse propósito, de jeito inquestionável. Tão evidente isso é, tão evidente e cortante isso é, que lá não estão, como todos sabemos, os reis da dinastia filipina. Senhoras, senhores, depois deste arrazoado, talvez desenhado em jeito impressionista e não, por certo, em modo de pintura hiperrealista, aliás, muito em voga, sobretudo nos Estados Unidos, a pintura hiperrealista, é razoável perguntar se o retratado vai ser visto como efêmero, se vai ser visto como efêmero. Por que razão tão prestigiadas e centenárias instituições como a nossa universidade, como a nossa faculdade, para mais instituições que se devem só e exclusivamente ajoelhar no altar do Espírito, continuam a privilegiar o efêmero, o passageiro, a brisa do hoje, o mundanal, a privilegiar, ainda que em momentos próprios e organicamente incorporados, é preciso não esquecer, próprios e organicamente incorporados, por tudo aquilo que se disse, o retratado. Sim, por que razão? Respondamos em termos analíticos e sintéticos. Precisamente porque as universidades que têm história e as faculdades que têm história são, desde a raiz ao fruto, árvores do espírito. Porque se mostram como instituições em que o efêmero é, por paradoxal que pareça, alimento e seiva para a substância das coisas. Porque são instituições que têm história e se não diminuem, antes pelo contrário, com o brilho fugaz do efêmero. Porque uma coisa é o efêmero do figurado. Uma coisa é o efêmero do figurado.
Outra coisa é o efêmero da figuração digital, que, dizem os entendidos, tem uma vocação de eternidade, dizem os entendidos. Mas, bem mais importante, bem mais saudável, é a figuração do efêmero que morre, que passa. É a assunção do efêmero retratado a óleo para a histórica. Repete-se assintosamente, histórica, perenidade da instituição. Neste caso, permitam-me salientar a nossa faculdade. A força das universidades, das suas faculdades, da nossa faculdade, está para lá, muito para lá, de se mostrar uma fazedora de saber, de se mostrar uma potenciadora da ideia mais nobre do direito, de se mostrar uma educadora de juristas, de se mostrar património único e imaterial do ensino do direito. Está, dizia-se, ainda e sempre, na complexa e dificilmente explicável posição de ser criadora e criatura do efêmero simultaneamente. De um efêmero que a enriquece e que, tornando-a mais forte e espiritualmente robusta, lhe permite absorver, com a simplicidade das coisas simples e justas e perfeitas, retratos efêmeros. As instituições estão para além do retratado. Estão para além da força do efêmero do retratado e assumem a densidade substancial do efêmero da instituição. São, continuando deste jeito, de forma simbólica, são plasmadas em figurações a óleo a cadeia que une o passado ao futuro. E só há futuro quando o presente traz de si de maneira crítica o passado. Dizia eu que une a cadeia do passado ao futuro, o que nos permite, ao terminar, poder continuar a dizer, sorrindo e com a cabeça levantada, vita brevis, ars longa. Muito obrigado.